Oi, boa noite, tudo bom, Bia? Oi, Blaine, tudo bem? Como é que você E com tá? você, tudo bom? Vou te apresentar aqui. Boa Tudo noite a jóia. todos. Seja bem-vinda à live Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Então, hoje a nossa convidada é a professora Beatriz Rosa, professora da Unifor e advogada, e vai falar de um tema importantíssimo, que são as perspectivas do curso de Direito, a Advocacia 4.0 e as novas habilidades profissionais dessa carreira tão importante, né? Então, eu quero Ótimas agradecer que você ideias. aceitou o convite para estar com a gente aqui hoje. Estou ligando aqui o meu outro equipamento para poder falar com vocês. Agradecer muito ao convite. Eu fico sempre muito lisonjeada quando a gente tem espaço para conversar um pouco sobre o que a gente tem pesquisado, o que nós temos vivenciado, né, na qualidade também de gestora. Então, é uma satisfação enorme, Blaine. Muito obrigada pela oportunidade. Ao grupo de pesquisa, estou vendo que vocês estão fazendo um trabalho muito significativo e eu espero contribuir, espero que seja um momento de muita interação, que a gente possa trocar aqui figurinhas, né, ideias sobre essa questão que envolve o ensino jurídico e o futuro das carreiras jurídicas, né? Mas eu vou ficar muito à vontade, eu quero que você também, né? Sim, com Você interage certeza. sempre, eu já Inclusive, acompanhei aqui algumas, então a ideia é essa. nós vamos ter diálogo em Fortaleza, viu? Outubro ou Ai, que novembro. ótimo, que bom. O 16º. Ai, que bom. Parabéns, gente, pelo projeto, pelo grupo. Fico muito contente que a gente tenha formado um grupo de pesquisadores tão sólido. É bem interessante o diálogo porque ele envolve as três áreas, né? E aí, constitucional é tudo, né? Inclusive, principalmente ensino jurídico. Inclusive, na tese, Blaine, uma questão assim que eu tive, obviamente, que buscar e trazer e fazer uma conexão do ensino jurídico, né, já que eu estava apresentando uma tese num programa de direito constitucional, era exatamente fazer essa ligação entre o ensino jurídico e o Estado democrático, né? Considerando, obviamente, que a nossa função enquanto advogados, né, é muito importante para a manutenção do Estado democrático, sobretudo nos dias atuais. Fiz também uma análise sobre a importância da formação de todos os membros que exercem carreiras jurídicas nas suas maiores configurações. Então, você tem todos os poderes, né? No executivo, no legislativo e no judiciário, muitas pessoas oriundas dos cursos de direito. Então, essa formação é uma formação que vai, obviamente, preparar pessoas, cidadãos, para exercer as suas funções dentro dessa perspectiva do Estado constitucional, né? Do Estado de Direito. Eu acho que é bem interessante quando a gente faz essa conexão. É necessária também, né? Porque Muito interfere muito. importante. Essa formação jurídica aí, como a pessoa vai exercer a profissão, tem total ligação. Não é só uma questão de formação técnica, né? A gente transcende ao modelo de formação técnica, muito importante que a gente consiga compreender o profissional do direito como uma pessoa que vai interagir com as diversas áreas, né? Não necessariamente a área jurídica em si, mas uma pessoa que consiga esse diálogo e consiga realmente transcender ao modelo que a gente vem há muito tempo dialogando, considerando, falando sobre essa crise, né? O ensino jurídico ele sempre tem sido alvo desde muito tempo de críticas, exatamente porque durante muito tempo se voltou para a área exclusivamente técnica. Então, quando você observa esse olhar de que as pessoas que são graduadas em direito exercem funções muito significativas na sociedade, a gente precisa entender qual é o impacto que a nossa profissão, ou que as profissões jurídicas acabam causando no todo, não é só no exercício da nossa profissão particular, digamos assim. E nós somos privilegiadas, né, Beatriz? Com o projeto Cidadania Ativa, lá para trás, desde o ano 2001, o núcleo de mediação da Universidade de Fortaleza, muito antes do Código de Processo Civil de Sim, 2015 e da Lei de Mediação também de 2015. Então,
somos privilegiadas por termos tido uma formação numa universidade tão comprometida com o ensino no todo e o ensino jurídico, né? Sem dúvida, Blaine. A gente está numa instituição que nos dá esse respaldo, enquanto professores, enquanto pesquisadores, os nossos alunos, os nossos egressos, eles têm uma formação diferenciada. Realmente, a gente sempre esteve na vanguarda. Eu posso falar como professora, mas eu falo também como egressa, porque a minha graduação foi realizada na Unifor. Aliás, toda a minha formação acadêmica é da Unifor. Então, eu posso falar com propriedade de causa de que essa formação, ela, né, tá na vanguarda, ela sempre teve os gestores como todos, os professores, muito envolvidos com esse processo de formação, o que é muito importante e nos dá uma tranquilidade. Ah, eu estou vendo aqui as, as considerações. Obrigada, obrigada. Mas vamos lá, deixa eu fala um pouquinho falar um pra pouquinho. gente das perspectivas do curso de Direito. Tá. Pessoal, eu sempre tento nesses encontros manter um nível de leveza bem alto. Primeiro, pelo momento que a gente está vivenciando, e segundo, porque eu acho que às vezes o formalismo da nossa área afasta um pouco as pessoas, tá? Então a minha fala é uma fala despretensiosa de alguém que tá estudando, pesquisando sobre a temática há muitos anos, não é? O ensino jurídico é meu objeto de pesquisa há muitos anos. Eu sou gestora educacional também há um tempo significativo, desde 2007. Então, assim, já tive a oportunidade de perpassar em várias áreas da gestão. E isso, eu acho, traz para a gente, essa experiência, traz para a gente uma possibilidade da gente dialogar, obviamente, tecendo algumas considerações que são pertinentes, mas também tentando encontrar soluções viáveis, né? Porque muitas vezes a gente observa que as pessoas tecem críticas, mas elas não conseguem avançar num modelo ou em algum tipo de projeto que possa ser implementado. Então, muitas vezes, o que é que a gente percebe? Que até existe boa vontade, mas que a gente não consegue avançar na implementação, isso de uma forma geral, dentro das instituições que eu tenho pesquisado, que eu pesquisei para realizar a tese. Então, o que é que a gente percebe? Que esse modelo de formação técnica, ele se retroalimenta pelas dificuldades que cada uma das instituições apresenta, né? Às vezes até a cultura do alunado, dos docentes. Então, o que a gente vivencia hoje, nessa perspectiva do que a gente chama, né, de advocacia 4.0, de habilidades para o século XXI, nada mais é do que uma situação na qual nós estamos inseridos enquanto seres humanos, enquanto profissionais da área jurídica, nesse complexo modelo global. Então, veja só, hoje o que se espera de um profissional do direito é diferente do que se esperava há um tempo, né? Só que as mudanças que a gente tem vivenciado, elas estão sendo muito céleres, né? Essa revolução, né, que todo mundo tem nomeado e conceituado como Revolução 4.0, é a revolução que tem sido associada à tecnologia. E por isso que há um crescimento, uma mudança exponencial nas relações que se tornaram mais complexas, nas relações humanas, né? Enquanto a globalização, os efeitos econômicos. Então, a gente vê toda uma mudança de estrutura na nossa vida em sociedade. E isso acabou impactando as profissões jurídicas também. E aí, que impacto é esse? Hoje nós precisamos ter respostas diferentes para problemas diferentes, né? E aí, só a perspectiva técnica, ela já não é mais suficiente para responder a essas indagações. Então, quando eu comecei a minha pesquisa, há alguns anos, nós começamos a perceber o impacto da globalização nas relações, o impacto da tecnologia nas relações que passaram a ser estabelecidas e nas respostas que nós precisamos apresentar enquanto profissionais. E aí eu vou focar um pouco mais na área da advocacia, porque
uma parte desse estudo trabalha com profissionais liberais, muito embora os tribunais eles já estejam buscando o aperfeiçoamento das suas relações tecnológicas, inclusive bem avançados, né? Nós temos o STF com o Robô Vitor, com a inteligência artificial já atuando, a Advocacia Geral da União também com o sistema Sapiens. Então, já há todo um movimento nesse sentido. E a gente começa a perceber que, muitas vezes, a nossa formação técnica e vanguardista que tivemos, ela precisa ser aprimorada, né? O que se fala muito na educação e na perspectiva de educação mundial é o aprendizado ao longo da vida. Antes, nós tínhamos a ideia de que nós iríamos nos formar, e aquela formação, ela precisaria de pílulas de atualização, o que não é verdade. Essa complexidade que eu mencionei há pouco, ela requer que a gente esteja muito antenado com todas as notícias, com uma enxurrada de informações a cada minuto. Então, é uma nova forma de se relacionar. Então, um conhecimento que é meramente técnico e não consegue acompanhar todas essas mudanças, ele vai colocar esse profissional numa situação desvantajosa, porque ele vai ficar preso em um modelo em que ele não consegue avançar para trabalhar com essas habilidades que hoje estão sendo apresentadas, né? Não são por mim, são por consultorias, né? Como a Deloitte, como uma pesquisa realizada pelo Fórum Mundial Econômico, que aponta que habilidades são essas e por que nós precisamos nos adaptar. Então, quem trabalha, por exemplo, hoje num jurídico interno, sabe que o advogado que está no jurídico interno, ele não está só respondendo às demandas técnicas. Muitas vezes ele está assumindo funções de compliance, né? Assumindo algumas áreas de governança corporativa, funções de conselheiro, né? Que antes não eram tão comuns à área jurídica. Hoje nós vemos que profissionais da área jurídica estão assumindo postos de gestão. E essas habilidades de relacionamento com pessoas, de comunicação, né, de solução de conflitos, que a gente já fala, né? Por exemplo, você citou que a gente já tem já temos no EPJ há muito tempo consolidado o nosso núcleo. E que bom que a gente saiu nessa vanguarda, porque hoje uma das habilidades mais requeridas pelo mundo, não é só pelo mercado, né? Porque às vezes as pessoas falam, olha, você está focando só no mercado? Eu disse, gente, as pesquisas, elas têm esse condão, né? De observar uma perspectiva da ótica do mercado. Mas quando você vai observar a nossa função enquanto profissional da área, a gente percebe o quão é importante um advogado, um profissional da área jurídica, desenvolver, por exemplo, a habilidade de negociação. Diante de todo o cenário, principalmente do cenário atual, né? Quantos de nós estamos realizando atividades de negociação, de conciliação, por conta de contratos que não podem mais ser cumpridos, como foram previstos inicialmente, não é? Então, se a gente estava na semana passada, acho que a gente estava observando uma discussão com o pessoal lá da comissão de consumidor, em que eles estavam falando, olha, a gente está tendo um grande problema que decorre dos contratos educacionais, né? Por conta da discussão na prestação de serviço, que é uma questão muito latente da atualidade que nos envolve enquanto gestores, enquanto profissionais da área, né? Vários outros contratos de prestação de serviço que também foram prejudicados, né? Eventos, festas. Então, como é que o consumidor ele vai procurar o auxílio jurídico e se a orientação for exclusivamente a demanda processual? Será que a gente vai conseguir resolver realmente o problema do nosso cliente? É uma pergunta, é um questionamento que eu sempre faço. Às vezes a tutela jurídica é imprescindível, é necessária. Mas será que vai encontrar nesse contexto o melhor caminho? Né? Então, se a gente não tem essa possibilidade de nos compreendermos,
dentro dessa realidade, a gente fica preso a um modelo que está fadado realmente a um insucesso, né? Então, eu tô abrindo aqui, gente. Se vocês quiserem ir fazendo algum tipo de interação, fazendo algum questionamento, tô vendo aqui que tem pessoas fantásticas que também estudam a temática há muito tempo, profissionais muito queridos, colegas muito queridos, que estão aqui prestigiando a gente. E você também, Blaine. Já fico, assim, sempre muito à disposição para a gente fazer algo bem interativo. Com certeza. Bia, o que é que você falou aqui em tecnologia, né? Sim. Eu fiz uma live há poucos dias sobre inteligência artificial e eu sei que algumas OABs estão se empenhando, né, oferecendo cursos, mas a gente sabe que o profissional liberal ele tem uma dificuldade muito grande, né? Porque ele não tem necessariamente aquele prolabore mensal. E como é que você enxerga isso para os novos advogados? De que forma isso poderia ser mais estimulado para eles, né? Porque a gente está vendo muito latente, que foi a live com o Horácio Vanderlei, ele chamou até de massacre a questão das aulas virtuais para alunos da classe D, E, F, aquela classificação econômica. E aí, realmente, essas pessoas estão sem aula. Trazendo isso para a advocacia, no caso das tecnologias, porque o outro lado da moeda é a gente ver, até a própria CAASSE, as dificuldades que tem de disponibilizar benefícios para os advogados. Como é que você acha que os jovens recém-graduados e que passaram na OAB vão conseguir enfrentar? Será que deveria haver um projeto de financiamento? Porque tecnologia é uma coisa cara. Existe uma... Eu não nego o lado fantástico dela, mas ela é cara. É claro. Certo. Dois pontos super interessantes na sua fala. Primeiro, já que a gente colocou aqui que uma das propostas da gente era falar sobre o ensino jurídico, né, sobre os desafios que a gente vai enfrentar, esse é um. Né? Até pouco tempo, nós nem discutíamos o ensino virtual para o direito. Né? Isso era uma demanda que bandeiras levantadas dizendo de jeito nenhum a gente não aceita, isso não é possível, mas a gente está fazendo. A gente está fazendo nesse momento. E a gente teve que se utilizar desse recurso, porque era o único recurso que nós tínhamos. Óbvio que isso aí está sendo feito de uma forma emergencial, não é? Não foi programado para acontecer desse jeito, você sabe muito bem, porque é gestora educacional há muitos anos e é uma estudiosa da área. Todo um planejamento pedagógico que a gente faz, quando a gente vai fazer o desenho curricular, ele prevê como é que vai ser o curso, se ele vai ser presencial, se ele vai ser à distância, se ele vai ter algumas inserções à distância, né? Então, durante, digamos assim, desse momento do design, a gente começa a lapidar essas questões. E a gente se deparou com uma situação que falou, vai, né? E foi de uma semana para outra. E ninguém estava preparado. Claro que algumas instituições um pouco mais avançadas do que outras, mas a maioria das instituições com as quais nós nos relacionamos, que eu me relaciono, que eu tenho pesquisado, não tinha essa vivência. Então, o que é que a gente fez? A gente virtualizou. Isso é AD? Não. É um instrumento. Né? O EAD é muito mais amplo, o EAD caiu no desgosto brasileiro porque ele foi utilizado de uma forma ruim, né? Mas quem estuda e se aprofunda no ensino à distância, na concepção desse ensino à distância, entender como é que ele é, existem algumas vantagens, né? Não estou defendendo aqui nada, não. Estou dizendo que, né, existem pontos positivos. Um deles é a flexibilidade. Rotina, né? Quebra-se a rotina. Quebra-se várias coisas. Eu acho que nós, que somos professores há muitos anos, nós ressignificamos o nosso papel. Então, ponto número 1, né? É uma situação que a gente não tem como voltar atrás. Já foi, né? Com todas as dificuldades. Com o professor tendo dificuldade, com o aluno tendo dificuldade,
Problema de conexão, a gente sabe, né, que tem aluno nosso que a gente não consegue assistir a aula inteira, fica caindo, fica subindo. A gente teve que tem até um meme falando, né, que a gente agora como é né, influenciador do ensino e nananã, porque a gente ressignificou, a gente tem que ter uma estrutura, né, uma luz, um cenário bonitinho que não pode chamar mais atenção do que você. Você sabe que tem que falar tanto tempo, tem que dar uma pausa, porque se você ficar falando, o aluno desliga que você vai embora, né? Geralmente as pessoas botam lá a fotinha e não interagem tanto, então você já tem que criar dinâmicas, ferramentas, instrumentos de aprendizagem. Então, assim, essa situação, ela nos tirou completamente da zona de conforto que a gente vivenciava. É óbvio que existem muitas críticas à situação. Claro, mas é o que temos para hoje. Isso aconteceu. E aí, diante do que aconteceu, a gente vai ter que pensar para onde é que nós vamos? Como é que nós vamos? Então, esse é o primeiro ponto. Eu já vou te falar do custo dessa tecnologia. É uma situação que a gente não tem mais como voltar atrás. Ponto número 2. As diretrizes curriculares nacionais, eu estava pegando aqui só para colocar para vocês. O artigo 3º, né, todo mundo já conhece essas diretrizes, né, tem um livro fantástico do professor Horácio, que eu vi que faz parte aqui do Diálogos, eu sou muito fã dele, muito fã do trabalho que ele desempenha há muitos anos sobre ensino jurídico, é realmente uma pessoa assim, a quem nós devemos todas as deferências e referências, porque já tem estudos muito aprofundados e de muitos anos. Você publica a tese e ele faz o prefácio. Vai ser, nossa, uma grande honra para mim, viu? Ele é muito fantástico. Toda vida que eu tenho condição de me encontrar com ele em algum evento, alguma coisa assim, faço questão. No último Comped que eu tive lá em Porto Alegre, ele estava, nós nos encontramos, ficamos na mesma sala, foi uma maravilha. É sempre bom ouvir pessoas com esse, né? Toda essa experiência, essa bagagem que ele tem e de considerações muito próprias, muito, né? Então, esse livro dele, eu me lembro que saiu ano passado, eu estava fechando a tese, eu liguei para a editora e falei, me manda, por favor, porque é muito importante. E ele faz as considerações que são fantásticas, e eu tenho certeza que ele já teve a oportunidade de estar com vocês e estará de outras vezes também aqui, e a gente vai estar se deleitando com a fala dele. Mas a resolução, que ela é do final, né, dezembro de 2018, ela dá um prazo aos cursos para que eles passem a conceber essas habilidades no artigo 3º, e aí coloca. No geral, quando a gente olha para a resolução de 2004 e para a de 2018, a gente observa que, claro, métodos participativos, né, foram muito falados, até porque a professora Adriana Ancona esteve muito à frente também das discussões, né, que é uma professora da Fundação Getúlio Vargas, a diretora do curso de Direito, enfim, incrível também, tem muitos artigos e publicações na área. E aí, a gente fala de métodos, mas fala de tecnologia. Que tecnologia é uma habilidade. E que os cursos vão ter que começar a trabalhar, se é que já não trabalham, essa habilidade com esses profissionais. E aí, Beatriz, define essa tecnologia. Gente, a gente saber realmente como se portar no mundo virtual. E eu digo isso porque antes, Blaine, de tudo isso acontecer, muitas pessoas já faziam live. E já faziam aula, sabe? Muitos colegas professores montaram negócios assim, né? E eu confesso a você que eu nunca tinha explorado. Né? Eu já ministrava aula em laboratório. Olha que bacana. Inclusive, uma disputa com o curso de engenharia, encontrar o laboratório disponível. Mas eu ensino agora a gente vai precisar. Viu, Bia? Eu ensino Mono 1, o aluno faz o projeto de monografia comigo na sala. Então, todas as aulas, eles iam até março para o laboratório, eu corrigia lá. Então, toda aula, algo era feito do projeto. A capa, no primeiro dia de aula, a gente já faz a capa. E a folha de rosto. Que eu até brincava dizendo, olha, coisa que você não tem autonomia, vamos fazer logo. Eu até brincava, professora, posso botar a mini na capa? Eu disse, não, a capa é do jeito que a instituição determina. Então, vamos logo fazer.
você diz para sua mãe, ainda brinquei no carnaval, que já tem o arquivo do projeto. Tinha a capa e a folha de rosto. Mas não deixa de ser, na live eu nunca tinha feito. Pois é, para muita gente foi, vamos fazer, tem que fazer. Eu me deparei com isso como gestora, então parei com a equipe e falei assim, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque isso também impacta em formação de professor. E a gente tem que ter essa responsabilidade. E a gente fez e está fazendo ainda. Mas hoje, por exemplo, os meus coordenadores, eles ficam acompanhando para dar o suporte ao professor. Com o público da pós-graduação, ele tem um perfil, enfim. Então, a gente também tem pontos positivos e algumas dificuldades também para partilhar. A gente não pode só contar a vantagem, que o pessoal fica vendo algumas pessoas só, que tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, e não é bem assim. Nós temos alguns fatores dificultadores. Mas aí o artigo 3º, ele fala disso. Ele fala da formação e da visão crítica, tudo aquilo que a gente já via lá na resolução de 2004, mas depois ele vai esmiuçando e fala, tecnologia. E aí, tecnologia, gente, é tudo. É a gente saber que hoje um computador, uma inteligência artificial, um robô, ele vai fazer uma contestação em 3 minutos. 3 minutos. Beatriz, mas é um copia e cola. Um copia e cola. Isso vai servir muito para advocacia em massa. Mas é uma realidade. É a realidade, por exemplo, que os profissionais recém-formados vão enfrentar. Mas ela é de todo ruim? Não, ela vai facilitar. Então, vamos lá. Quais são as questões que a gente precisa enfrentar? Primeiro que os cursos de direito, eles vão ter que se ressignificar. Porque agora é impossível a gente não discutir. Se vai ser implementado ou não, aí eu não posso dizer. Mas discutir sobre uma possibilidade de ensino híbrido está na pauta. Que é o que o professor Horácio defende. Então, ele entende que nenhuma disciplina, deve ser 100% EAD. E ao passo que ele entende que qualquer disciplina pode ter um percentual da carga horária em EAD. E aí eu corroboro com a teoria dele, como pedagogo. Porque eu acho assim que nem eu substituo digamos assim, a motivação para uma aula remota e nem a tecnologia consegue me substituir. Então, continua havendo a interação da sala de aula, mas uma disciplina de 4 créditos ou uma de 6, o aluno, a terceira aula seria remota. É porque algumas coisas, Blaine, como a flexibilidade de você poder estudar na hora que cabe no seu dia, E isso aí, as pessoas começaram a perceber. O fato de a gente estar fazendo aula síncrona, que é ao mesmo tempo, permite essa interação, que era uma grande crítica que se fazia às aulas assíncronas, que também tem o seu valor. Então, tem um momento que você vai assistir a um vídeo, tem um momento que você vai uma videoaula e tal. Tem gente que os nativos da tecnologia, eles se adaptam mais rápido. Nós que não somos tão nativos assim, levamos um tempo para nos conectarmos. Mas existem algumas vantagens do ensino remoto. Isso é fato. E isso vai ser colocado na balança agora. Então, esse é um ponto que a gente precisa, de fato, trabalhar. Ponto número 2, nós precisamos implementar, além dessa habilidade da tecnologia, como eu falei para vocês, existe um relatório, uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV São Paulo. Eu sou pesquisadora voluntária lá. E no final do ano passado, depois eu posso colocar para os interessados, mas se vocês colocaram CEPI, CEPI, FGV São Paulo, lá eles foi realizada uma pesquisa em que vários escritórios de advocacia foram pesquisados e foram observados como é que a inteligência artificial, como é que a tecnologia estava sendo implantada nessas grandes bancas, Então, realmente, os escritórios mais abastados, que tinham mais recursos, eles conseguiram migrar mais rápido, porque é caro a tecnologia que você estava falando antes, A inteligência artificial agora,
ela não é tão acessível, né? Os robôs, digamos assim, eles não são baratos. Então, quem vai se utilizar agora são realmente aqueles que possuem maiores recursos. Mas já isso se populariza. E aí, nesse caminho, a gente começa a perceber um nicho para os advogados que até então não existia, que são as startups ligadas à área jurídica. Tem uma associação lá em São Paulo, a BL21. É uma associação de startups e para soluções jurídicas. Então, vários advogados hoje são empresários da área jurídica. Estão encontrando soluções para questões que envolvem os fluxos processuais. Então, hoje, quando você fala sobre isso, você percebe que o leque para a advocacia, ele acabou sendo ampliado. Hoje a gente tem os engenheiros jurídicos, digamos assim, os arquitetos jurídicos, que são as pessoas que vão montar esses softwares para dar essas soluções. Porque não adianta você entregar só na mão de uma pessoa de tecnologia, né? Hoje nós temos outro ponto também que está sendo muito demandado, que é a Lei de Proteção de Dados. É outro leque de oportunidades. Então, a gente vê vários colegas empreendendo nessa área, com as suas empresas, com as suas startups. O advogado, ele é um profissional liberal e ele é um gestor. É o gestor do seu negócio. Ele tem que começar a se perceber dessa forma. Que antes a gente não tinha essa percepção, né? E aí, se eu estiver falando demais, tu vai me dizendo aqui o tempo, porque eu sei que a live tem tempo. Né? Porque eu me empolgo e aí eu vou falando. E a tecnologia, quando eles fizeram essa pesquisa, eles começaram a perceber isso, que os escritórios menores, eles não conseguiram aderir, porque é caro, mas que, como há uma difusão muito grande dessa tecnologia entre essas startups, isso daqui e a tecnologia avança muito rápido, essas soluções vão sendo apresentadas muito rápido, já isso aí vai acabar entrando num patamar em que se torna mais acessível a todo mundo. Aí qual é o impacto disso? É que antes nós tínhamos muitos advogados, principalmente os de início de carreira, realizando atividades extremamente burocráticas, né? E que a inteligência artificial vai começar a fazer. Trabalhos repetitivos, busca de jurisprudência. Hoje existem softwares que eles, além de dizer qual é a probabilidade de você vencer, inclusive, porque ele analisa o número de julgados daquele determinado magistrado, daquele determinado tribunal. Ele prepara uma peça que vai otimizar o tempo dessas pessoas. Beatriz, então a gente vai entrar num movimento em que as teses vão se tornar mais rasas, né? Vai ser copia e cola. Não é isso que eu estou falando, estou falando do inverso. A tecnologia... Tem um texto fantástico da professora Marina Pfeffenbach, que vai estar comigo na quarta-feira, no outro momento como esse, que ela coloca, né, uma determinada situação, falando, não, a tecnologia ela vai permitir que o advogado, que sempre exerceu um papel de formulador de teses, tenha mais tempo para pensar. E aí eu entro nas habilidades profissionais para o século XXI. Solução de problemas complexos. O advogado, ele ter essa capacidade de solucionar problemas complexos, encontrar soluções que não foram pensadas, né? O estímulo a essa criatividade que muitas vezes foi podada na nossa formação. Por quê? Porque durante muito tempo nós só focávamos aonde? Nos manuais, nos códigos. Então, aqueles advogados que nós sempre admiramos, né? Os autores de obras, de tese, eram pessoas tão inatingíveis. E hoje é o que se espera de você. Porque tem uma autora chamada Michele de Stefano, ela faz uma pirâmide. E ela diz que a base da pirâmide para o advogado, o conhecimento básico do advogado, é a formação técnica de excelência. Então, todo mundo tem que ter. Porque antes as pessoas falavam, não, mas a minha formação técnica é melhor que a sua. Não, todo mundo tem acesso à informação. Independente de onde você esteve, onde você se formou, é claro que existem instituições que te dão um amparo substancial,
né? E é por isso que nós falamos há pouco da nossa. Mas nós sabemos que existem outras instituições tão bem aparelhadas e trabalhando de uma forma muito séria também, né? E aí, chega num patamar que você está aqui, ó, no pé de igualdade do conhecimento técnico. Quando você começa a avançar nessas habilidades que os diferencia, aí você vai indo para o topo da pirâmide. E quem está no topo da pirâmide é a pessoa que vai se destacar no mercado. Então, solução de problema complexo, a parte da criatividade, o pensamento crítico, criticidade. Se você fizer uma análise histórica do curso de Direito, que formou no início a burocracia brasileira, que sempre esteve voltada para realmente as pessoas que movimentavam a administração, funções que ainda são super significativas no nosso Estado. Por isso que eu fiz aquela consideração no começo. O que é que a gente pensa? A gente pensa que nós precisamos continuar sendo críticos. E para a gente ter criticidade, a gente precisa se aprofundar e precisa conhecer de uma forma muito robusta todo esse conhecimento que permeia a área jurídica e se conectar com outras áreas, porque a gente também não pode mais ficar alheio a outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem que fazer essa conexão que a gente chama hoje de interdisciplinaridade, tá? Gestão de pessoas, muita gente fala assim, não, mas eu não sei gerir pessoas, tem que saber. Nem que seja para gerir você, sua secretária no escritório, e mais uns 4 estagiários, né? 2 estagiários que sejam. Você tem que saber, porque trabalhar com pessoas não é fácil. E num momento que a gente está completamente conectado, às vezes a gente percebe que as pessoas são muito individualistas. E a gente precisa ter um espírito muito mais colaborativo nos ambientes corporativos. A inteligência emocional, isso cabe para qualquer área, tá? Não se restringe só ao direito, não. Eu estou fazendo uma conexão com a área jurídica. Julgamento e tomada de decisão, isso cabe muito bem à nossa área. Lá, inclusive, na pós, a gente tem uma disciplina chamada Senso de Justiça e Tomada de Decisão. A gente ficou muito feliz, embasado por isso também, porque nós precisamos saber tomar a decisão e entender as consequências da nossa decisão, né? Subsidiar a tomada de decisão, refletir sobre isso. E muitas vezes nós sentimos essa necessidade e não vemos na hora que a gente vai contratar um advogado que está entrando agora no mercado. Por quê? Porque a formação dele não oportunizou o desenvolvimento dessa habilidade. A negociação, que eu já falei aqui, e a flexibilidade e adaptabilidade, que é o que a gente está vivendo agora. Nós estamos desenvolvendo a capacidade de resiliência, porque não tá mole, gente, para ninguém, não tá fácil. Nós temos altos e baixos, todos nós. A gente tem que praticar muita empatia, muita solidariedade. Professores e alunos, eu digo isso muito pro meu time, sabe? Ninguém sabe o que é que o outro está vivendo. Então agora é um momento realmente da gente praticar a empatia e o cuidado, o zelo com o que a gente faz com o outro, porque esse momento é um momento de uma profunda reflexão de nós enquanto seres humanos. E essa adaptabilidade, essa flexibilidade cognitiva, às vezes era podada nos profissionais do direito, né? Eu me lembro, às vezes, as pessoas falaram assim, mas o direito é muito na caixinha, né? Sai da caixinha. Usaram muito, né, esse termo durante um tempo. Mas o que é caixinha e o que é que está fora da caixinha? Depois eu fui entendendo e fui formulando o meu próprio pensamento, que era assim, eu entendi quando as pessoas falaram, é que às vezes você estava tão imerso naquele conhecimento técnico que você não conseguia fazer conexão com outras áreas. E aí, por exemplo, o fato de eu ser gestora hoje me dá um know-how de gestão que eu não teria vivenciado se eu não estivesse fazendo isso há muito tempo. E eu acho que isso é uma habilidade muito importante para os profissionais que vão se aventurar aí no mercado de trabalho nos próximos tempos. Eu vou passar a palavra para ti, porque se deixar eu ficar a noite inteira falando. Vocês já, na pós-Unifor, vocês já têm uma disciplina de inteligência artificial, o direito? Ainda não temos uma disciplina sobre inteligência artificial. Nós tivemos módulos para os alunos começarem Primeiro nós tivemos várias formações, né? A gente abre, porque assim, a nossa estrutura é pós, lato e educação continuada.
Então, como a gente está muito interligado, o que é que a gente faz? Existem disciplinas que são seminários na pós-graduação, então a gente está sempre muito antenado com o que está acontecendo. Então, a gente fez uma formação em arquitetura de softwares, né? Em que a gente foi trabalhar tanto inteligência artificial como design de softwares jurídicos, que foi uma inovação e todo mundo falou super bem. Aí tivemos várias formações e temos agora disciplinas já há algum tempo sobre lei de proteção de dados. Aí nós temos sempre, em cada curso, essa reflexão sobre o que está acontecendo, né? Eu e a equipe inteira que tem formação, a gente acaba trazendo incorporando um pouco dessa situação, trazendo essas informações para que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse movimento, porque ele é muito forte no Sudeste e agora no Nordeste é que ele está chegando, né? A gente está ouvindo falar mais, as pessoas estão falando mais. Inclusive, eu vou começar uma pesquisa agora que é exatamente para observar como os escritórios jurídicos estão se utilizando da inteligência artificial no Nordeste, né? Que é bem diferente da situação do Sudeste, que a gente já tem mais ou menos mapeado. Porque na live que eu fiz com a Júlia Alexi, que é a advogada no Rio, eu fiz essa pergunta para ela. Se ela achava que é necessário incluir realmente nos cursos, eu vou até conversar isso depois com o Horácio, a opinião dele, uma disciplina de inteligência artificial no direito. Eu particularmente acho que sim, acho que inclusive já é tarde, e eu acho que eu acho que o aluno tem que sair com essa formação, ele tem que entender que isso não é um caminho sem volta, e ele deve passar por uma disciplina, agora se ela vai ser de 2 créditos, de 4 créditos. E aí ela respondeu que achava que sim, mas coincidentemente alguém foi no canal do Diálogo, no YouTube, onde eu publico as lives, Sei. E disse, olha, inclusive nós fizemos esse pedido à reitoria há um mês atrás. Então, assim, coincidentemente, alguém acadêmico já está com essa visão de querer cursar uma disciplina dessa, né? Porque... com certeza. Lá a gente tem muito essa questão da flexibilidade curricular, né? Por isso que a gente tem o currículo, né? Que é o projeto pedagógico do curso, tarará, bem de forma mais ampla. Você sabe que a gente trabalha com as habilidades do século XXI como PDL, né? A gente chama Programa de Desenvolvimento de Líderes, que inclusive foi reconhecido pela ONU ano passado e tal, em que a gente trabalha algumas dessas habilidades, né, como gestão de conflitos, como design contratual, né, que é o legal design. A gente trabalha centro de justiça e tomada de decisão, que eu te falei, projetos e produtos inovadores para o direito, que é assim, de onde a gente extrai todos esses produtos que a gente sempre está noticiando, que é o impacto que a gente causa na sociedade. Será que eu vou me lembrar? É tanta coisa. E aí o que é que a gente faz? A gente coloca as técnicas e coloca os seminários. Então a gente vai sempre inserindo essas temáticas, que são temáticas extremamente atuais, para que os nossos alunos tenham essa oportunidade, entendeu? Mas a gente não colocou ainda a inteligência artificial como uma disciplina, né? Ela já aconteceu como disciplina seminário. Certo. Mas é ótimo, acho uma discussão importantíssima. E na sua opinião, dentro dessas habilidades desses profissionais, você acha que a pesquisa se encaixa? Como é que você vê? Eu particularmente tenho um pensamento próprio para o advogado. Eu sou advogada, mas exerço a docência. Mas eu só me vejo se eu quiser advogar amanhã, a bagagem que eu vou ter é da minha pesquisa. Então, você acha que advogar de pesquisa deveria ser algo mais estimulado pela própria OAB ou lá na graduação? Qual é a tua opinião sobre isso? Porque eu imagino um ministro lendo uma doutrina minha. Se eu advogasse, né? Claro. Se ele vai ler minha doutrina como pesquisador, eu não sei. Lá de meio ambiente, mas eu exercendo a advocacia, eu sendo citada como advogada,
sendo citada em petições que eu mesma elaborei. Como é que você vê a advocacia e a pesquisa, sua Foi o opinião? que eu te falei, né? Eu acho que o perfil do advogado que a gente espera é esse, é o formulador das teses. Então, para você chegar nesse nível, tem que ter um conhecimento muito robusto, tem que ter uma bagagem muito sólida, né? Porque a discussão antes era assim, não, é porque a tecnologia vai tomar o nosso lugar. Não, ela vai dar mais tempo para a gente. É claro que algumas vezes vai ser cruel mesmo, algumas pessoas não vão ter postos de trabalho porque a tecnologia foi lá Mas também, à medida que se fecham algumas portas, outras estão se abrindo para os profissionais do direito. Né? Então, um campo que tem sido permeado por pesquisa é a jurimetria. Então, hoje, pesquisas, né, baseadas em dados, pesquisas baseadas em evidências, né? Você que é uma pesquisadora já muito conceituada sabe que hoje, por exemplo, as nossas últimas publicações, elas trazem dados. E quando eu estive lá no Comped, em que a gente estava conversando, as pessoas querem saber de dados. Elas querem saber qual é o impacto dessa pesquisa, né? Então, eu acho que a pesquisa, ela está se colocando como uma atividade imprescindível aos profissionais da área jurídica. Eu penso que isso certamente acaba se consolidando, né? Os programas de pós-graduação, eles trazem essa robustez, essa bagagem que é, né, muito relevante para os cursos de direito. E eu acredito que com essa pegada, né, do impacto, de a gente analisar dados, para a gente poder intervir, né? A pesquisa que a gente fazia há algum tempo, talvez ela precise ser ressignificada, mas uma opinião muito particular de uma pesquisadora, digamos assim, mais jovem, né? Mas que está analisando o cenário, que está participando de grandes eventos, que está vendo como é que as questões estão se colocando. Eu acredito que sim, que é um caminho muito importante para a gente perseguir. Tem uma pergunta aqui, já faz um tempinho, a pessoa pergunta se você Eu não poderia explicar. consigo ver todo mundo, mas O eu queria muito Manuel, agradecer. Andrade, ele pergunta como a inteligência artificial está sendo utilizada no judiciário, se você pode comentar. Oi, o Manuel, acho que é colega lá de Teresina, não é, Manuel? Deixa eu ver aqui. Acho que é. Eu tive uma alegria enorme de fazer um evento lá no... Ai, eu tô vendo tanta gente querida aqui, olha! Não vou falar os nomes porque eu fiz uma outra vez isso e depois eu fiquei chateada porque eu não pude mencionar todo mundo, mas obrigada, gente, todos vocês. Manuel, acho que você é você, a gente se conheceu lá nesse evento. Ui, socorro! Voltei. Vamos lá. Como está sendo utilizado, por exemplo, o Vitor, né, no STF, já está sendo utilizado, o robô Vitor. Se vocês procurarem, ele já está assim, implementado, já caminhando bastante. Eu estava, inclusive, conversando com um colega professor semana passada. Ele estava me falando de algumas questões quando o recurso está subindo, né? Porque o Vitor, ele está, me parece que em teste, mas está sendo utilizado. E aí eu tenho que avançar nessa conversa com esse meu colega para entender até que ponto está havendo ou não uma análise prévia feita pelo robô. Mas eu vou me certificar e vou passar para vocês, mas já está em funcionamento. Na live que eu falei, que eu fiz com a Júlia, ela comentou, né? STF já usa, STJ, Sim. AGU. A AGU Sapiens, que eu gosto sempre de citar o Sapiens, é incrível, tá, gente? O Sapiens, ele foi desenvolvido por procuradores. Porque, e o Vitor, ele foi desenvolvido junto com a Universidade de Brasília, com a UNB. Né? O UNB é de Brasília, né? O UNB, Universidade. E aí é muito legal, porque você está vendo pessoas da área jurídica com pessoas de outras áreas, né? Que envolvem a tecnologia, desenvolvendo esse tipo de inteligência artificial. Né? Então, quando o Sapiens, gente, ele já faz há um tempão, não é de agora. O Sapiens, ele entrega a peça processual, ele diz qual é a probabilidade daquele recurso dar certo ou não.
é incrível a atuação. E eu acho que isso aí vai só ter uma crescente na utilização. Bia, então eu quero agradecer, antes que o Instagram encerre aqui, Não, e sempre dizer encerra as que minhas. eu coloco o diálogo ambiental constitucional internacional à disposição, para que os alunos da pós, né, pós-Unifor, sejam agregados desse evento de pesquisa. A gente teve que cancelar, seria em Madrid e Teramo, na Itália, agora em maio, e a Europa vai ficar para abril de 2021, mas aí no Brasil vai ser Fortaleza, outubro ou novembro de 2020. Então, assim que a gente tiver a certeza, né, de que eventos poderão voltar a acontecer na capital, a gente vai fazer a divulgação, mas estamos já recebendo artigos na plataforma. Que maravilha, Blaine. Parabéns, viu? Parabéns mesmo para vocês. Acho que esse movimento ele nos posiciona mais uma vez como referência. Né? Parabéns a você também por capitanear também esse movimento. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que agradeço. ter contribuído vamos um publicar pouco. A tese, né? Qualquer coisa Ela já precisa... está em encaminhamento. Ela já está em encaminhamento. Já ela sai. Já estou trazendo algumas ideias novas do final do ano para cá. A gente tem pontos bem significativos. Eu vi alguns questionamentos aqui, inclusive sobre a questão da capacitação docente, que a gente vai precisar abordar um pouquinho. Esse novo normal que a gente está vivenciando, o impacto disso. Talvez eu traga alguma coisa para fazer um fechamento da obra. Queria muito agradecer a quem assistiu a gente. Eu espero ter contribuído. Me coloco completamente à disposição. Para mim é sempre um grande prazer. Espero ter atingido ao nosso objetivo. E me colocar realmente à disposição sempre. Viu? Obrigada a todos que se fizeram presente. Obrigada a todos também, os espectadores. E estamos aqui. O diálogo está à disposição. Um beijo, Bia. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.